Vamos orar? Alguém aqui quer saber o segredo da felicidade? Misericórdia, alguém quer saber o segredo da felicidade? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos aqui. O culto é uma experiência viva e real, porque Tu és vivo e Tu és real, Pai. Nós tivemos a chance de adorar o Teu nome, de Te exaltar, de Te engrandecer. Tivemos a chance, ó Pai, de trazer as nossas semeaduras, nossos dízimos e ofertas, de ouvir, meu Deus, o que o Senhor tem feito na nossa história. E agora é tempo de pararmos para ouvir a Tua voz, para que o Senhor fale conosco, para que o Teu reino se manifeste também na pregação das Escrituras. Vem sobre nós nesta hora, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos ministradores e vem sobre esta casa. Que a palavra transforme, direcione e alimente. Nós colocamos diante de Ti, Pai, cala a nossa alma, cala o nosso corpo, nos conecta espiritualmente a Ti, para que nós escutemos a Tua voz, que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja estabelecida agora, na terra como no céu. Nós Te louvamos, agradecemos e aplaudimos o Teu nome, porque Tu és grande, majestoso e maravilhoso. Aplauda o nome do Senhor. Deixa um pouquinho para trás aqui, porque eu gosto de ir para frente de vez em quando, vocês me conhecem. Qual seria o segredo da felicidade? Todos procuram essa resposta. Quem aqui não quer ser feliz? Quem aqui não quer ter felicidade na vida? Dificilmente alguém responderia eu para uma pergunta dessa. Todos querem ser felizes. Todos querem encontrar realização profissional, realização ministerial, realização pessoal. A felicidade está implícita no conceito humano de satisfação de vida. Eu quero ser feliz, assim como você também. A felicidade é o que todos buscam. Qual seria esse segredo? Semana passada, para quem já esteve na parte 1 dessa pregação, ouviu falar sobre os segredos bíblicos da felicidade. Hoje é a segunda parte dessa pregação, a conclusão dela, onde nós vamos ver que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira felicidade. Não felicidade que o mundo pode produzir, mas felicidade segundo a palavra de Deus. Nós temos felicidade porque Ele nos oferece a um segredo da felicidade e nós vamos encontrá-lo. Um dos termos bíblicos conhecidos é o termo bíblico bem-aventurado. Fale comigo, eu sou bem-aventurado. Fale para alguém, você é bem-aventurado. Bem-aventurado é o derivado grego da palavra makarios, que significa ser feliz, ser abençoado, ou ter o favor de Deus. Aquele que é feliz, é abençoado, tem o favor de Deus, é bem-aventurado. Eu estou falando para pessoas aqui que são bem-aventuradas, porque você recebe felicidade, bênção e favor que vem da parte de Deus. Há um segredo para a felicidade. A Bíblia diz em Salmo capítulo 2, no versículo 12, na segunda parte: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Quem confia em Deus é feliz. Quem confia em Deus encontra felicidade. Quem confia em Deus encontra realização. Confia no Senhor. Você é bem-aventurado. Há um segredo para ser feliz e o segredo é confiar em Deus. Agora, uma pergunta a te fazer. Você conhece algum excelente pregador da palavra? Ninguém nem disse sim na igreja que eu prego. Senhor, não estou perguntando de mim. Deus tenha misericórdia. Pelo menos um espero que você conheça. Mas cite algum pregador da palavra que você goste. Não precisa ser eu, evidente, mas Pastor Cláudio Subirá. Pastor Filipe. Minha esposa ainda não gritou, estou esperando. Pastora Mila, alguém gritou? Débora? É sua vizinha? Débora, muito bem. Alguém? Pastor Osmar, todo mundo dizendo. É óbvio que você tem referências da pregação da palavra. Pregar a palavra é uma arte. Alguém que domina a oratória, que domina a exegese bíblica, que sabe construir uma palavra, estruturá-la de começo, meio e fim. É um grande desafio pregar o evangelho. Quando você prega para alguém, ou quando você prega para uma multidão de pessoas, você prega para o estudante e para o aposentado, para a dona de casa e para a executiva, para o trabalhador e para o empreendedor. Você prega para diferentes tipos de pessoas, há uma plateia heterogênea de diferentes tipos de background, diferentes tipos de passado, e todos têm que ter um sentimento: meu Deus, hoje a palavra foi para mim. É um desafio pregar a palavra de Deus. Nomeie qualquer grande pregador que você conheça, qualquer grande pregador que te inspire. Hoje eu quero te mostrar o maior pregador de todos, o pregador dos pregadores,
o masterclass de pregação, aquele que está ao concurso, que está acima de qualquer comparação, porque ele é o melhor pregador da história. Evidente que não vai aparecer minha foto no telão. Se aparecer, manda me crucificar. Manda uma surra. Há um pregador que marcou a história. E o nome dele é Jesus Cristo. Deixa eu falar de novo, o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, evidente, é o maior pregador que já existiu. O ministério de Jesus era feito de movimento. Onde linha tinha movimento, multidões o apertando, gente rastejando no chão para tocar a orla das suas vestes, paralítico tendo que caminhar, endemoniado tendo que ser liberto, morto tendo que ressuscitar. O ministério dele era constituído de movimento. Onde ele ia, tinha movimentação, água que era transformada em vinho. Mas houve um momento na Bíblia, uma vez só, que Jesus sentou e pregou. E eu estou dizendo que o maior pregador da história é definido por um sermão. Todo pregador já passou por isso. E se você é pregador de palavras, você vai entender o que eu estou dizendo. Tem dia que você prega e você fala, cara, hoje no frio foi nada. Nem minha esposa elogiou no carro. Nem os meus melhores amigos falaram qualquer coisa. Meu Deus, semana que vem não vem ninguém no culto. Aí no culto seguinte enche a igreja. Aí tem um culto que você fala, meu Deus, hoje o céu veio à terra, que pregação, hein, Felipe? Parabéns você mesmo. Semana que vem lota, não vem ninguém. Porque não está associado a você, é porque eu estou fazendo ilustração, estou brincando. Mas o homem tem suas limitações na pregação. Jesus Cristo precisou pregar uma vez, para mostrar uma classe do que é pregar a palavra. Agora, meus irmãos, quando Jesus chega para pregar a palavra, ele senta e vai pregar. É importantíssimo demais que todos nós conheçamos a fundo o que ele pregou. Em todas as palavras, o que ele decidiria pregar. Um dos grandes desafios de qualquer pregador é, Senhor, eu vou pregar sobre o quê? Uma pregação é gerada com oração, com entrega, com estudo, com busca. Não se decide uma pregação lendo uma revista semanal, assistindo um noticiário, um jornal, perguntando para o ChatGPT, o que eu prego domingo que vem? Não! Se decide uma pregação na presença de Deus. Porque Deus sabe o que a igreja precisa ouvir, então ele informa o pregador que busca e entrega. Então, quando Jesus vai pregar, ele senta para pregar, é óbvio que o que ele vai pregar vai marcar a história da humanidade, e é nisso que nós vamos mergulhar nessa noite, nessas 4 horas de culto que são necessárias para ilustrar. Oh, aleluia, você está animado, hein? Tem um visitante que fez assim, Deus me livre. É brincadeira. Diácono, tranque o carro dele para que ele não saia. Há um sermão famosíssimo, então, que é a única pregação registrada de Jesus, que nós chamamos de Sermão do Monte. Ele sobe num monte e senta para pregar. O local onde ele pregou, onde ele ilustrou o seu sermão, é provavelmente uma colina próxima do mar da Galileia. Tem até uma foto aí. Aos redores de Cafarnaum, de frente ao mar da Galileia. Veja o cenário da sua primeira pregação. Foto 1, isso. Daqui a pouco vai aparecer aí. Mais ou menos, né? Lugarzinho mais ou menos. Esse é o monte, o sermão do monte. O monte ele subiu para pregar. Tem umas outras fotos aí, nesse monte ele subiu, e a maneira que essa colina está disposta, com o mar ao fundo, faz com que a acústica natural, faça com que o som propague de maneira mais rápida. Havia uma multidão presente. Aí, ó, pode passar nas fotos aí, tem até um desenho, uma ilustração, que evidente não é o registro da época. Alguém tirou e postou no Instagram naquela fase, e eu peguei, olha lá, isso. Jesus, evidente que ele não estava vestido assim, as pessoas, não sei, era só uma ilustração, mas para você entender o cenário. Ele sobe num monte, ele senta e começa a pregar. Haviam ali pessoas da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, da além do Jordão. Um público misto de pessoas, judeus e talvez até alguns gentios curiosos. Havia um contexto cultural e religioso no qual Jesus pregava. E o contexto cultural havia um domínio romano sobre Israel. O Império Romano subjugava Israel. Eles eram duramente taxados por Roma. A injustiça social era grande, a opressão era tremenda.
Então a multidão aguardava uma libertação política. Eles tinham a esperança que um Messias guerreiro surgisse para que uma insurgência contra Roma se levantasse. A expectativa deles é que nessa religião formalizada, eles fossem com mãos nas armas para lutar e reconquistar a nação à força. Também haviam líderes religiosos que ficavam olhando para ver se aquele pregador ia infringir a lei de alguma forma para julgá-lo. E Jesus, nesse cenário, aparece para pregar, definindo um pouco mais as pessoas que estavam ali. Haviam, por exemplo, o maior público eram pescadores, lavradores e trabalhadores pobres. A Galileia era uma região muito pobre e pessoas muito simples. Pescadores e trabalhadores, agricultores, pequenos comerciantes. Homens e mulheres que trabalhavam duro, que viviam sobre as duras taxas de Roma. Eram desprezados pelos religiosos de Jerusalém. Eram pessoas que ninguém olhava. E Jesus escolhe fazer seu único sermão para esses. E para aqueles que esperavam que Jesus se levantasse como aquele que ia fazer uma revolução armada, ele se levanta como um Jesus de paz. Daqui a pouco eu vou começar a pregar. Então, daqui a pouco participa comigo. Jesus se levanta como alguém que traz paz. Jesus se levanta como alguém que traz paz. Grande parte, então, da multidão eram pobres, oprimidos, esquecidos pelo sistema, esquecidos pela sociedade. Outra parte eram doentes e enfermos, que esperavam uma cura, que esperavam uma transformação carnal. Estavam ali na expectativa de que uma cura pudesse acontecer. Haviam também os seus próprios discípulos e seguidores fiéis. A Bíblia diz que os discípulos sentaram para ouvir dele. Havia, como eu te disse, os judeus religiosos e falsos moralistas, fariseus, escribas, simpatizantes do farisaísmo, sentados ou de pé ouvindo Jesus. Haviam pessoas que buscavam um sentido para a vida, cansados da opressão religiosa e política que viviam, queriam algo novo. Haviam aqueles oprimidos pelo sistema romano, esperando uma esperança é maravilhoso, esperando uma esperança esperançosa de uma revolução. Moleza, um mix de pessoas. Do pobre ao necessitado, do enfermo, do fariseu, daquele oprimido por Roma esperando uma luta, todos sentados para ouvir Jesus. Pobres, discípulos, religiosos, curiosos, oprimidos, injustiçados, todos estavam ali e Jesus vai pregar. E o que ele vai pregar? O que ele vai decidir pregar? Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, aquele monte que eu te mostrei a foto. Se assentou, se aproximaram seus discípulos, e ele começou a pregar. Está comigo aqui para escutar a primeira pregação de Jesus Cristo? Quem literalmente vai pregar é o próprio Jesus, porque a gente só vai analisar a pregação dele hoje. Porque a pregação dele é um segredo da felicidade. Vou falar de novo, a pregação dele é um segredo da felicidade. Quer conhecer o segredo da felicidade? Conheça Jesus Cristo ainda mais. Mergulhe em Jesus Cristo ainda mais. A felicidade que ele promove é maior do que qualquer coisa. Há uma multidão de muitas pessoas sentadas e Jesus vai começar a pregar. E a primeira palavra da sua pregação: bem-aventurados. Vou falar de novo para você vir comigo. Bem-aventurados. Ele começa a pregação dizendo: felizes, abençoados, favorecidos por Deus. O tema da pregação de Jesus Cristo é a verdadeira felicidade. Bem-aventurados. Você vai ser feliz. Esta pregação ficou conhecida como o monte ou a pregação das bem-aventuranças, do segredo da felicidade, o porquê eu preciso ser feliz com Deus. E ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes em espírito, deles é o reino dos céus. Você disse aleluia, você disse glória a Deus, mas deixa eu te explicar. Por que ele começa a primeira frase da pregação dele? Quando você estuda a pregação, a arte de pregar, ensina-se que os primeiros momentos de uma pregação é onde você vai captar as pessoas. Vai gerar interesse através da tua introdução. E Jesus, na escola de Jesus Cristo, ele começa falando: bem-aventurado você que é humilde de espírito. Bem-aventurado você que é humilde de espírito, o reino dos céus pertence a você. O que seria humilde de espírito? O grego, esse texto está em grego, é pitoshoi pneumati, aleluia, não estou falando em línguas, que literalmente significa mendigo, pedinte no espírito. Não entendi, pastor, vou te explicar. Mendigo, o grego para mendigo é alguém que tem pobreza absoluta e que depende totalmente de outro para sobreviver. Vou falar de novo.
Então ele está dizendo, bem-aventurado você, que depende absolutamente de alguém espiritualmente para viver. Que não é autossuficiente, que não vive só por sua conta. Teu é o reino. E interiormente você depende completamente de Deus. Você entendeu? Você está entendendo a inteligência de Jesus por trás do seu discurso? Eu vou te explicar. Ele está pregando para uma multidão constituída de 80% a 90% de pobres ou enfermos. Ele está começando a dizer, bem-aventurado você, que todo mundo chama de mendigo, mas na verdade você é humilde no espírito. Na verdade você é mais rico do que qualquer outro que estão escutando. Ele não foi pregar num palácio. Ele não foi pregar num local da proeminência da sociedade. Ele foi pregar para aqueles esquecidos e marginalizados. E estão dizendo que você é desprezado. Estão dizendo que você é mendigo na vida. Estão dizendo que você não tem nada. Bem-aventurado, feliz é você que espiritualmente depende de alguém. Porque o reino pertence a você. Aonde você anda, onde você pisa, onde você habita, você manifesta o reino. O teu sistema de valores é maior. O teu sistema de glória é maior. O teu sistema de reconhecimento vai ser maior. Feliz é você que depende de Deus. Feliz você que espiritualmente depende. Se fosse só isso já seria maravilhoso. Já, Senhor, já te aceitei. Glória a Deus, mas é só o começo. Bem-aventurado você que é humilde de espírito. Tem alguém humilde de espírito aqui? Que depende de alguém superior, que não é o suficiente. Eu dependo de Deus para tudo na minha vida. Eu preciso ser humilde de espírito. Mas humilde de espírito tem uma revelação mais profunda por trás disso. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Já ouviu falar desse versículo? E ele está associando humildade a uma condição espiritual. Eu sou humilde de espírito, eu dependo de alguém no espírito. Mas o grego para humilde também significa, preste atenção, concordar com o que Deus diz ao meu respeito. Vou falar de novo. Concordar com o que Deus fala sobre mim. O que Deus me prometeu e o que Ele me chamou para ser, quando eu concordo, eu estou sendo humilde. Estão aqui? A gente está acostumado na nossa sociedade a associar humildade com intimidação. A gente acha que humilde é o cara que chega num lugar e diz, não, vou ficar mais quietinho, eu sou humilde, eu não quero aparecer, eu não vou falar nada, eu sou humilde, eu sou quietinho. Isso é intimidado, isso não é humilde. Estão aqui? Se ser humilde é concordar com o que Deus fala a teu respeito, vou usar o meu exemplo. Se Deus me chamou desde o ventre materno e disse, Felipe, você vai ser um pregador para multidões, quando eu prego em frente para a multidão, eu estou sendo humilde. Eu estou concordando, Deus, obrigado, o Senhor me chamou. Eu sou humilde, eu dependo de ti, só não vai embora, porque sem ti eu não sou nada. Mas eu concordo, eu vou. Se eu não fosse, eu estaria sendo soberbo. Porque eu discordaria do que Deus falou para mim. Estão comigo aqui? Isso é ser humilde no espírito. Tem um autor maravilhoso que você vê um livro chamado Arma Secreta. Esse livro está esgotado, mas acho que eu vou republicar. Eu falo exatamente sobre esse assunto. Que nós temos uma arma chamada humildade. Você não entendeu? Ele está falando para um 80% de pessoas que era desprezada por toda a sociedade. Está dizendo, vocês concordem com o que eu estou falando para vocês. Não andem de cabeça baixa, não andem intimidados, sejam humildes. Andem de cabeça alta, porque onde vocês andam, o reino vem. Onde vocês pisam, o reino chega. Onde vocês convivem, o reino dita as regras. Vocês são humildes no espírito. Então vocês dominam a sociedade. Quando você sair para trabalhar amanhã, concorde com Deus. Deus, o Senhor falou que eu vou ser o melhor profissional da minha área, da minha atuação. Eu concordo contigo. Eu não vou resistir a isso não. Eu não vou ter intimidação. Eu não vou ter medo. Eu vou ser humilde, eu vou concordar. Estão aqui? Concordar com Deus não é ser autossuficiente. Que pregador que antes de pregar não fica, Senhor Jesus, dá aquele frio na barriga, aquela nena lotada, ah meu Deus, mas quando o microfone pega na mão, a glória de Deus vem, você é humilde, no espírito depende dele, a glória de Deus vem e você se transforma. Então aqui, é isso. Eu por natureza sou um cara mais quieto. Se você me vê num ajuntamento social, numa rodinha, fora da igreja, aqui eu conheço todo mundo, mas eu não sou o cara da rodinha que fica, haha, contando piada, rindo, eu fico na minha, quietinho. Mas quando por algum motivo me dá um microfone na mão, aí... Por quê? Aqui eu estou na minha zona de humildade. Vocês estão comigo ou não? Estão entendendo? Deus vai te fazer encontrar a tua zona de humildade no espírito.
onde você vai representar o reino. Levante uma de suas mãos, aonde você andar. Deus vai te colocar para sentar em mesas e vai dizer: concorda comigo, eu te chamei para esta mesa. Deus vai te fazer assumir posição de trabalho. Deus vai te colocar microfone na mão. Deus vai fazer coisas grandes na tua história. Seja humilde no espírito. Bem-aventurado é aquele que é humilde no espírito. Deus está chamando a multidão de pessoas que é humilde no espírito, que concorda com Deus. O reino dos céus pertence a você. Você depende de alguém. Você depende de alguém mais alto para sobreviver. Eu dependo de Deus. A minha dependência é espiritual. Oh, aleluia. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Quem é humilde no espírito tem os olhos de Deus. Isaías 66, versículo 2. O Senhor está dizendo: a minha mão criou todas as coisas. Pela minha mão tudo veio a existir. Mas para quem eu vou olhar de verdade? Para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. O alicerce do reino é ter humildade espiritual, é ter quebrantamento na presença de Deus. Feliz é aquele que depende do alto. Feliz é aquele que depende do Senhor. Entra na tua semana em total dependência à presença de Deus. Entra em tua semana dependendo de revelação. Eu quero ser humilde no espírito. Eu quero ser seguro no espírito. Eu acho que você conseguiu entender que humildade não é intimidação. Humildade na verdade é ousadia. Ousadia para depender de um Deus que vai cuidar de você. Você é bem-aventurado. Se você crê, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor aqui. Ei! Chega, Jesus, faz o apelo que eu já vou. Não, é só a primeira frase da pregação. Ele só começou a pregação. Já começou dizendo: vocês todos estão me escutando aqui, não andem intimidados por ninguém. Vocês são bem-aventurados. Vocês representam o reino. Não baixe a cabeça para ninguém. É o que ele estava dizendo. A sociedade não olha vocês. Vocês são enfermos. Vocês são pobres trabalhadores que trabalham mais para pagar imposto que qualquer coisa. Mas vocês são humildes no espírito. O reino pertence a vocês. Aí ele continua. Vamos continuar? Bem-aventurados, felizes, os que choram. Pode continuar na sequência ali, eu estou no versículo 4. Bem-aventurados, de Mateus capítulo 5, os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vou falar de novo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A palavra grega para chorar é um choro profundo, semelhante a um luto. É um choro profundo de tamanha amargura e tristeza. Só que ele divide o choro em 3 categorias na língua grega: choro pelo pecado que você cometeu ou cometeram com você, choro pela condição humana que está caída, choro pelas dores da vida. Por algum motivo você vai chorar. Porque você pecou ou porque pecaram contra ti. Você vai chorar pela condição humana da sociedade. Senhor, a sociedade está se perdendo a cada dia. Que sociedade é essa que eu vou criar meus filhos, minha família? Meu Deus do céu, está tudo perdido, volta logo. Você chora. E você também chora pelas dores da vida. Evidente que você já viveu o suficiente para perceber que a vida não é perfeita. E você de vez em quando vai chorar. Mas de acordo com a pregação de Jesus, se você chora, você é feliz. Estão comigo aqui? Bem-aventurados, feliz você que chora, porque você vai encontrar minha consolação, porque você vai encontrar minha mão, porque você vai encontrar o meu braço. Ah, quem chora recebe sensibilidade espiritual diante de Deus. Quem chora é acolhido por Deus. O teu choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As tuas lágrimas são recolhidas por Deus. Talvez você só tenha lágrimas, só tenha choro, mas você é feliz de acordo com Jesus. Ele diz, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a tristeza que vem de Deus gera arrependimento para salvar. Ela não traz pesar. A tristeza do mundo só oferece morte. Então o problema não é a tristeza, é entender a raiz dela. Senhor, se o Senhor me traz trazendo tristeza pelo pecado, que eu me arrependa e encontre salvação, mas que eu seja consolado por Deus. Isaías 61, versículo 2, eu vou ordenar acerca daqueles que choram em Sião, daqueles que choram em Curitiba, daqueles que choram no Brasil, que lhe dê grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, e Ele vai ser glorificado. Quando eu chego nele, Ele me consola com graça, com perdão e com esperança. Bem-aventurado aquele que chora, bem-aventurado aquele que chora, porque o Espírito de Deus vai vir como consolador.
É a segunda frase da pregação de Jesus, já dá uma série. Qual tem sido o teu motivo de choro? Qual tem sido o teu motivo de amargura? Por que você chora? Por que você tem um lamento? Você vai ser consolado. Interessante essa segunda categoria, chorar pela corrupção da sociedade. Sabe o que é isso? É um lamento. Você olha e fala, Senhor, eu estou chorando por isso, estou vendo que injustiça social é essa. Então Deus está te dando um lamento para que você chore mesmo na presença dEle, porque Ele vai trazer solução através de você. Estão aqui comigo? Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Levante uma de suas mãos aos céus. Deus vai trazer consolação sobre ti hoje, em nome de Jesus Cristo, com graça, com perdão e com esperança. Ele está trocando as tuas vestes, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Bem-aventurados os que choram, porque eles vão receber consolação. O segredo da real felicidade é saber para onde você direciona o teu choro. Chora na presença de Deus, chora na presença do Pai, porque Ele vai te oferecer consolação no tempo oportuno. Eu sou bem-aventurado e você também. Fale comigo, eu sou bem-aventurado. Olhe para alguém e vê se está com cara de choro. Se tiver, ignora e fala assim, teu choro vai virar alegria. Pode aplaudir ao Senhor porque Ele é maravilhoso. Está só começando a pregação de Jesus. Ele começa dizendo então que bem-aventurado é humilde de espírito, que depende dele e concorda com ele. Bem-aventurado que chora, que tem sentimentos, mas vai receber dele consolação. Aí agora o ponto 3 da pregação dele é absurdamente maravilhoso. Porque a galera está lá esperando que daqui a pouco ele vai falar, gente, peguem as armas. Vamos lutar. Roma vai cair. Vamos! E ele diz, versículo 5 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, eles é que vão herdar a terra. Ué, Jesus, eu estava esperando um líder guerreiro? Eu estava esperando um líder que ia se levantar e exterminar Roma com as mãos. Bem-aventurados mansos. Que história é essa? Manso no original grego praeis é mansidão controlada. É ser suave ao mesmo tempo que é firme. Estão comigo aqui? Na profundidade da pregação de Jesus Cristo. Ser manso na Bíblia é ter a sua força sob controle. É viver de forma equilibrada, esperando em Deus. Todos os dias a tua mansidão vai ser testada. Tem uma esposa que deu uma olhada para o esposo agora. Depois vou te apresentar para o Ministério Family. Todos os dias, ao ser fechado no trânsito, ao conversar com alguém corta o teu lugar na fila. Todos os dias a tua mansidão vai ser testada para ver se você é manso e equilibra as tuas emoções ou não. O que Jesus está dizendo é bem-aventurado aquele que descobriu o segredo de viver de forma equilibrada, que não vive numa montanha-russa emocional. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia tem tanta fé, outro dia até duvida que Deus existe. Não, bem-aventurado é o manso, que vive de forma equilibrada. Nada tira a tua paz, nada abala a tua fé. Eu sou bem-aventurado porque eu ando em mansidão. Mansidão não é apatia. Mansidão é controlar a tua força. Todos os dias você vai ter esse teste. Ao sair para trabalhar amanhã, você vai ter esse teste. Em todos os momentos você vai ter esse teste para ver se você está com mansidão ou não. Mas a Bíblia diz, Salmo 37, versículo 11, os mansos vão herdar a terra, e os mansos vão se deleitar na abundância de paz. Quem é manso sabe que nada foge do controle de Deus, então não entre em desespero em qualquer circunstância, anda com mansidão. Eu quero profetizar sobre o teu mês de abril, a mansidão de Deus vai se manifestar sobre ti. Só você sabe talvez as variações de humor que você tem vivido, um dia crendo, outro dia não, um dia irritado, um dia mais irritado ainda. Deus vai trazer sobre ti um equilíbrio, porque os mansos vão herdar a terra. A gente está acostumado com associar o líder, a figura de alguém enérgico, que grita com todo mundo, que impõe a sua vontade à força. Eu não quero ser um líder assim. Não quero ser um líder que chega numa rodinha e o pessoal fala, oh meu Deus do céu, até dá um frio na espinha, fica quieto. Não. E eu tenho um exemplo de líder, talvez o maior líder na Bíblia no Antigo Testamento, está descrito em Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que já existiram na terra. O cara que conduziu uma nação inteira, saindo do Egito e só ouvia buzinada no ouvido o tempo inteiro.
foi um cara manso. E a única vez que ele perdeu o controle foi quando ele falou, vocês vão ver, e pá! Bateu na pedra. E por isso ele não entrou na terra prometida. Deus quer te ensinar a ter mansidão. Talvez você está perdendo a tua paz, perdendo o controle de formas tão... Tenha mansidão. Deixa eu falar para esse lado para ouvir um amém. Tenha mansidão. Deus vai te trazer equilíbrio nas tuas emoções. Nada vai roubar a tua paz, nada vai roubar a tua fé. A Bíblia diz que os mansos vão herdar a terra. Quem escolhe submeter à vontade de Deus, no fim se torna um herdeiro no reino. Levante umas suas mãos ao céu, você tem uma herança. Você tem uma herança, nada rouba a tua herança. É tempo de caminhar em mansidão. É tempo de controlar a tua força. Eu sou suave, mas sou firme. Eu tenho força, mas eu regulo a minha força. Eu não exijo nada, eu só descanso nas mãos de Deus, porque Ele vai fazer sobre mim. Que Deus traga mansidão sobre ti. Que as discussões saiam dos teus lábios. Que o nervosismo saia dos teus comportamentos, que você caminhe com mansidão, porque mansidão é um segredo espiritual, mansidão me dá uma herança. Ei! Eu tinha um amigo que era super nervoso no trabalho, e eu sou desse jeito mais calmo, e eu falava para ele, cara, 2 trabalhos, emburrar e desemburrar, não vai mudar nada, no final vai acontecer o que tem que acontecer. E ele, não é possível, 2 trabalhos, cara. Ficar nervoso, depois ficar calmo, melhor ficar calmo de uma vez só, calma. Quem entende que as coisas estão no controle de Deus, recebe de Deus mansidão. Isso é receber de Deus a paz que excede todo entendimento. E essa paz vai vir sobre a tua vida. Deus está visitando as suas emoções hoje. Deus está visitando a tua casa hoje. Deus está visitando os teus lábios hoje. Sabe por quê? Quem não tem mansidão fere. E às vezes você fere pessoas com palavras. Palavras ácidas, palavras duras, palavras ríspidas. Que ferem muito mais do que se fosse um toque físico. E talvez você está ferido aí, ou ferindo. Deus quer trazer mansidão. Deus quer trazer equilíbrio. Deus vai trazer paz. Tua casa vai ser conhecida como uma casa de paz. Talvez você tenha tido na tua vida um pai, uma mãe, um familiar que não era tão manso. Tem um que fez assim, já lembrando da Havaiana. Que não era tão manso. Que toda hora estourava, toda hora gritava, e você fala, meu Deus, que ambiente é aquele? Mas será que você não está reproduzindo na tua casa o mesmo ambiente? E agora os teus filhos estão te vendo o que o teu pai fazia. Deus está falando com alguém específico. E o teu nome estou brincando, não sei não. Só para dar aquele friozinho, só para falar, meu Deus, me ajuda. Não. Será? Não. Deus, vem com a tua mansidão sobre mim, Pai. Que o meu lar seja um lar de paz. Que a palavra torpe fuja dos meus lábios. Que nos meus lábios só tenha adoração, louvor, meu Deus, independente da circunstância. Não é fácil andar em mansidão, senão Jesus não tinha falado. Pensa que ele está numa multidão, metade estava olhando para o chão, pobre, necessitado. Ele diz, levanta a cabeça aí, anda normal. Olha, eu falando na linguagem de hoje, um discurso maravilhoso do monte. Levanta a cabeça aí, meus filhos. Anda normalmente, vocês são humildes no espírito, mas vocês têm um reino. E a outra metade falando, e aí, que hora a gente luta? Que hora a gente mata os soldados romanos? Bem-aventurados os mansos. Você percebe como pregar o evangelho é pregar uma contracultura? Baseado no que Jesus está pregando, eu vou diferente do que a cultura humana diz. Vocês estão esperando que eu lute? Eu vou dizer para vocês, bem-aventurados os mansos. Porque no final é os mansos que vão ter herança. No final, aqueles que são calmos que vão ter herança, aqueles que caminham equilibrados que vão ter herança, porque eu confio na vontade de Deus. Eu estou profetizando que nada mais vai agitar a tua alma, nada mais vai agitar o teu humor, nada mais vai te tirar do prumo, porque você é manso, você caminha na presença de Deus, e a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e nada foge ao seu controle. Ele é Deus, ele é grande, ele é maravilhoso. Caminhe como alguém manso na terra. Ele continua a sua pregação. Posso continuar? Versículo 6, ele diz, felizes, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, eles vão ser fartos. Vou falar de novo para ouvir um amém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles vão ser fartos. A palavra grega para esse termo, fome, sede e justiça, se divide em 3, justiça moral, retidão comportamental e andar em aliança com Deus.
Vou pregar em português. Bem-aventurados aqueles que anseiam todos os dias andar em aliança com Deus, não ferir a aliança com Deus. Estes, aqueles que caminham assim, são bem-aventurados e vão ter fartura. Quem anda com aliança com Deus todos os dias recebe fartura que vem do alto. Aonde você anda, a aliança com Deus se manifesta. Você tem sede disso, você caminha por isso. Esse é o teu motivo de vida. Eu quero exercer aliança com Deus todos os dias. Que o meu pensar, que o meu falar, que o meu agir, que as minhas atitudes expressem a fome e sede que eu tenho de andar reto moralmente, que eu tenho de andar reto no meu comportamento, que eu tenho de andar com aliança com Deus. Eu sou feliz se eu faço isso. Triste é aquele que não anda em aliança com Deus. É isso que ele está dizendo, pensando de outro lado. Ande em aliança com Deus, porque quem anda em aliança com Deus recebe fartura e comanda no mundo espiritual. Vocês estão aqui comigo? Comanda no mundo espiritual. Quem tem aliança com Deus, comanda. Quer comandar? Tem aliança com Deus. Ande aliançado com Ele. Tenha fome e sede de justiça. Anda com integridade moral. Anda em retidão, porque você comanda no Espírito. O homem pode não saber se você anda ou não em aliança com Deus. Mas o mundo espiritual sabe. Ah, sabe. Quando você sai amanhã para o trabalho, ele sabe se você tem aliança com Deus ou não. Certa vez eu fui pregar. Ia até contar uma história, mas não dá tempo aqui. É óbvio que era só para eu poder contar. Eu fui pregar em São Paulo uma vez, alguns anos atrás. Minha filha tinha uns 14 anos. E ela foi comigo. E a gente estava no trânsito, era muito trânsito. Ela falou, pai, estou com sede. A gente viu um mercado, paramos no mercado. Estacionamos um pouco distante do mercado. E a gente foi lá para comprar um suco, alguma coisa para beber e ir no trânsito, porque tinha mais pelo menos 1 hora de trânsito. Na calçada na frente do mercado, tinha um cara meio atribulado. Meio alcoolizado, meio atribulado, ou os dois. Possesso de legiões, talvez. E todo mundo que passava, ele gritava, ah! Rasgava a roupa, vinha em cima, ameaçava, o pessoal saia correndo, batia no capô dos carros, passavam na rua. Estava atribulado. E a gente vindo. E a Isabela, ai pai, ai meu Deus do céu. Eu falei, filha, fica tranquilo, naquelas coisas que você fala na humildade do Espírito e depois fala, Jesus. Eu falei, filha, fica tranquila. Nós temos o Espírito Santo. Quando chegar a nossa vez, ele não vai nem chegar perto. Ela falou, é? Eu falei, é? E fiquei pensando, é? Deus, se eu tomar um tapa na cara desse bêbado aqui, acabou meu conceito. Senhor, me ajuda. Minha filha nunca mais vai crer em ti. Agora é contigo, pai. E eu fui andando até mais devagar, falando, Senhor, me perdoa de qualquer coisa, mas me ajuda. Porque o mundo espiritual sabe, vocês estão comigo aqui? E uma senhorinha passou, e veio em cima dela, ele, ai, meu filho saiu correndo, uma confusão. Estava chegando a minha vez, eu e a Isabela. E eu falei, e agora, Deus? Aí eu fui chegando para passar, passei até mais rápido. Ele foi vir em cima da gente. Ele fez assim, ó. Ah! Ele deu 2 passos atrás. Ah! Você não! Ele gritou para mim. Você prega em nome de Jesus! Eu não estou com uma placa na minha testa, que é grande, sem cabelo, dizendo eu sou um pastor. Vocês estão comigo aqui? Eu não estou com uma camiseta dizendo eu sou santo. Não. Eu estou caminhando normalmente. Mas no mundo espiritual, o mundo sabe se eu tenho aliança com Deus ou não. Vocês estão comigo? Ele gritou, você é daquele que prega por Jesus, saiu correndo. Eu falei, tá vendo, filha? Vai na minha que você vai se dar bem. O mundo espiritual conhece o que eu estou dizendo, é quando você sair para trabalhar amanhã, os anjos que vão junto contigo, tudo aquilo que não dá glória a Deus sai do caminho. Quando você chegar na tua casa hoje, onde você anda, os aviões que você entra, o Uber que você pega, a escola que você estuda, o local que você trabalha, bem-aventurado, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Aonde eu piso, eu manifesto a glória de Deus. Aonde eu ando, a glória de Deus vem sobre mim. O mote da minha vida, o centro da minha vida é viver em aliança com Deus. Eu vou ser bem-aventurado se assim eu fizer. Ande em aliança com o Pai. Ande numa ânsia profunda por retidão. Ande em integridade. Ande numa moral correta. Tenha um desespero por andar em aliança com Deus. Isso é ter fome e sede de justiça. É quase que um desespero, Senhor, que eu ande em aliança contigo todos os dias. Que nada que eu faça fira a aliança que eu tenho com o Pai. Meu Deus, se eu errar, se eu pecar, me perdoa. Essa aliança é com Deus todos os momentos. Estes vão ter fartura. Estes vão ser fartos. Eu quero profetizar isso sobre nós. Nós vamos ser essa geração. Como é triste aconselhar pessoas.
Lá na Inglaterra, aqui não acontece. Que falam, pastor do céu. Fui fazer negócio com crente é pior do que fazer com ímpio. Fui contratar funcionário cristão é pior do que contratar funcionário que não é cristão. Mau testemunho, não cumpre prazos. Anda prometendo e não entrega. E quer andar em retidão como? Estão aqui? Nós não vamos ser essa geração, não. Aonde você andar, as pessoas vão olhar e falar, agora eu sei. Por que ela não se comporta assim durante a semana e comporta corretamente durante a semana? Porque agora eu vi domingo o post dela na igreja, agora eu sei. Estão aqui? Nós vamos virar essa moeda em nome de Jesus Cristo. Porque há uma geração que se levanta com fome e sede de justiça, com fome e sede de andar na presença de Deus, com fome e sede de andar na presença do Pai, íntegro, puro, correto. Meu Deus, pecando, porque todo homem peca, mas se arrependendo, se levantando, para que o reino se manifeste e prevaleça. Quem tem fome e sede de justiça, estabelece o reino aonde chegar. Onde está a geração que tem essa fome? Eu sou bem-aventurado quando eu ando em aliança com Deus. Esse é o maior segredo da felicidade. Mas ele continua dizendo, bem-aventurado os misericordiosos, versículo 7, porque alcançarão misericórdia. Que pregação de Jesus Cristo, meu Deus, que aula de pregação da palavra, Jesus amado. Bem-aventurados os misericordiosos, esses vão alcançar misericórdia. Misericordiosos, no termo grego do Novo Testamento, elemon, compassivo e pronto para ajudar quem necessita. Estão aqui? Há casos que vão chegar diante de você, que vão exigir mais do que, irmão, amém, eu vou orar por você. Se eu sou misericordioso, tem casos de Deus falar, envolva-se, ajude, contribui talvez se for necessário. Isso é ser misericordioso. Estão aqui comigo? Sem precisar fazer alarde, sem precisar fazer post. Quando isso acontece comigo, e não vou falar muito não vou falar, porque nem tem que ficar falando. Mas até no meu raio de olhar aqui, você sabe, quando acontece comigo, eu falo, olha, a única condição que eu te peço, não fala nada para ninguém. Não precisa falar nada para ninguém. Porque a glória é de Deus. Mas tenha um coração misericordioso. Não olhe alguém passando uma necessidade, nem que seja oferecer uma oração. Viu que alguém ficou enfermo na igreja, sumiu 2 cultos, liga, oferece uma oração, vai visitar, isso é misericórdia. Quantas pessoas ao passar uma necessidade, uma dificuldade, falam, meu Deus, na hora que eu mais precisei, fiquei sozinho. Porque nós não estamos acostumados a sermos misericordiosos. Jesus Cristo sabia que a raiz da humanidade era ser centrada em si mesmo. Esse é a principal decadência da nossa geração. O apóstolo Paulo previu isso ao falar em Timóteo. Para Timóteo ele diz, nos últimos dias os homens vão ser centrados em si mesmos. Eles vão pensar só no seu próprio umbigo. E o discurso de Jesus é ao contrário, pense no outro. Estão comigo aqui? As tecnologias fazem mais sucesso hoje, os aparelhos mais conhecidos hoje, em inglês, tem a letra eu antes. Tem o pronome eu antes. iPad, iPhone, sou eu, é meu, eu faço sozinho, não preciso nem ler manual, eu já sei, é só tocar os dedos. Porque eu estou centrado em mim mesmo. Amém? As pregações que supostamente fazem mais sucesso, aquelas que alimentam eu, você vai vencer, você vai prosperar, você vai caminhar, e tudo isso vai acontecer, mas e o outro? E servir o próximo, e orar por alguém que necessita, e fazer uma visita hospitalar, e levar uma cesta básica para quem está passando necessidade. Isso faz parte do verdadeiro evangelho. Seja misericordioso, porque não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Jesus está dizendo, se você é misericordioso, você vai receber misericórdia. Que ciclo ele está nos ensinando, gente? Um dia você oferece misericórdia, no outro dia Deus vem, Ele te dá misericórdia. Deus está levantando uma geração de misericordiosos. Vou falar de novo. Deus está levantando uma geração de misericordiosos. Sabe o que Ele diz? Olha que duro esse discurso. É a Bíblia, hein, gente? Está comigo aqui ainda? Diga amém. Já quer que eu encerre? Diga aleluia. Muito bem. Oséias capítulo 6, versículo 6. Olha o que ele diz. Eu quero misericórdia. Eu não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. Porque conhecer a Deus é melhor do que holocaustos. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta nada você fazer um ritual se você não tem misericórdia no teu coração. É isso que ele está falando. Não adianta nada você vir num culto, numa igreja, levantar as mãos, para te adorar, rei, aleluia, glória a Deus, tal. Mas na hora de você exercer misericórdia, você não exerce. Ele está dizendo, é melhor você ter misericórdia do que você só oferecer sacrifício. Se é para escolher um, tenha misericórdia.
E se ele inclui esse ensinamento na única pregação dele na terra, é porque isso é muito importante para ele. Tenha misericórdia. Ama o próximo como você ama você mesmo. Isso tem que ser uma latente. A nossa igreja sempre vai ser assim. Uma casa que oferece misericórdia. Mas posso continuar? Como o grego é riquíssimo, agora você disse que eu podia continuar. E você não disse amém, não disse aleluia para que eu terminasse, então se prepara. Misericórdia no grego também já te falei que misericórdia no grego é ser compassivo e pronto para ajudar o necessitado. Misericórdia no grego significa estar pronto para perdoar quem te feriu. Agora na congregação já ficou um silêncio. Ô pastor, o senhor estava indo bem, Deus me livre. Misericórdia no grego é estar pronto para perdoar aquele que te feriu. E a Bíblia está dizendo, feliz é quem perdoa, porque na hora certa ele vai ser perdoado também. É o que a Bíblia está dizendo. Jesus incluiu o perdão no seu principal discurso. Porque andar sem perdão é andar com um embrulho no teu estômago o tempo inteiro, andar amargurado o tempo inteiro. E como é terrível. Essa semana na correria na rua, eu e a pastora, paramos para comer um espetinho de frango. Que na verdade foi um atentado, sem eu perceber. Um espetinho pentecostal, muito óleo e pouca carne. Foi uma unção comer o espetinho. E como eu passei mal por 3 dias. Tem uma música que diz, eu quero me esvaziar. Então entenda que eu estou vindo nesse culto livre. Senhor Jesus. Se você já teve uma infecção estomacal, você sabe o que eu estou dizendo. Você anda embrulhado com tudo. Eu fechava o olho e o espetinho vinha na minha direção assim, ó. Você fala, meu Jesus, como, Senhor, que falta de discernimento foi esse? Como eu abençoei aquele local do espeto. Mateus comeu 2 e parecia que não tinha acontecido nada. Eu falei, como que é isso? Quem não perdoa anda com esse embrulho na barriga o tempo inteiro. Anda o tempo inteiro amargurado, anda o tempo inteiro com pesado, Senhor, sem perdoar, com aquela amargura no coração, ferido, frustrado, carregando um peso. A Bíblia diz, feliz é aquele que perdoa. Perdoar não muda o que fizeram contigo. Perdoar não anula o que te cometeram. Perdoar não avaliza, não aprova o que fizeram com você. Isso é na mão do próprio Deus. Quem fez não teve misericórdia contigo, vai pagar um preço. Mas não ande você no peso. Não ande você na opressão. Perdoa. Perdoa. Anda de forma misericordiosa na terra. Sabe por quê? Olha o que Tiago 2, capítulo 13 diz. O juízo vai ser sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. É difícil ouvir um amém num versículo desse. Mas é a Bíblia. Quem não andou com misericórdia, não pensou no próximo, não pensou no, mas também não perdoou, na hora do juízo, ele também não vai ter misericórdia não. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu prefiro receber de Deus misericórdia. Eu prefiro receber de Deus perdão. Então eu vou andar perdoando. Não é à toa que quando ele nos ensinou a orar, ele disse, quando vocês orarem, orem assim. Que o Senhor perdoe as nossas dívidas, como eu também perdoo a dívida dos outros. Eu não vou andar com o meu coração amargurado, eu quero ser alguém misericordioso. Deus quer trabalhar o perdão no teu coração. Feche seus olhos só um instante, nós vamos terminar agora não. Chegou a hora de você liberar perdão. Eu sei que talvez você passou coisas duras na tua vida. E eu não quero ter a pretensão de julgar e de minimizar a tua dor. Não tenho esse direito, jamais teria essa autoridade. Mas você é capaz de liberar perdão agora. Você é capaz de dizer, Senhor, que a tua misericórdia venha sobre mim. Porque a misericórdia está acima do juízo. Eu quero ser misericordioso, porque eu sei que eu vou alcançar misericórdia. Libera esse perdão. Talvez para um familiar, para um amigo, para um cônjuge, alguém que te feriu, que o teu coração fica assim, um parceiro de negócio que te frustrou. Eu não sei o que é. Alguém numa instituição religiosa que te feriu. Exerça misericórdia. Exerça misericórdia. Misericórdia é a capacidade que Deus vai te dar de ter compaixão, de exercer perdão, de aliviar o sofrimento.
Há uma presença de Deus vindo aqui, para que nesta misericórdia você se levante, para que perdoado você esteja pronto para perdoar. Esta é a essência do Evangelho. Exerça misericórdia, exerça misericórdia. Espírito de Deus, passeia sobre esta casa agora. Se alguém ainda estava amargurado, precisando liberar perdão, vem com a tua presença sobrenaturalmente e limpa os teus filhos nesta hora, eu te peço, porque este é o teu Evangelho. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou bem-aventurado. Olhe para mim. O perdão vai fazer parte da tua história. Você vai ser efetivamente feliz. Eu sou bem-aventurado. Tem alguém bem-aventurado aqui? Então está andando com misericórdia. Já exerceu o teu perdão. Então ele se encaminha para o final. E ele começa a dizer, versículo 8: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Em grego, kataros cardia, puro de coração, que literalmente significa sincero, limpo, com um coração transparente. Não tem duas faces, não tem duas falas, tem um coração puro. Eu quero ser puro de coração. Que quando eu sorrir, o meu sorriso seja real. Quando eu chorar, meu choro seja real. Eu sou puro de coração. Não tem nada escondido na minha história. Eu sou puro de coração. Eu sou puro de coração. Eu sou puro de coração. Minha vida é transparente. Na minha vida não há hipocrisia. Meu coração só tem uma coisa: Deus. Jesus é espetacular. Porque ele passa a sua primeira fase da pregação pregando para os pobres. Vocês são humildes de espírito, vocês vão herdar o reino. Sejam mansos, não precisa reagir a nada, vocês vão ter herança. Sejam misericordiosos, vocês vão perdoar. Aí na minha imagem, eu acho que ele levanta o olhar e olha para os fariseus e diz: bem-aventurados os que não são hipócritas, os que têm o coração puro. Ele está mostrando para os fariseus onde estão os felizes. Estão comigo? Bem-aventurados os puros de coração, que têm um coração sincero na presença de Deus. Senhor, me dá um coração puro. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos. Versículo 4: e puro de coração. Puro de coração no original é aquele que preza a integridade acima de tudo. Eu sou bem-aventurado. Você é bem-aventurado. O teu coração está sendo invadido por uma glória que vem de Deus. Por uma glória que vem de Deus. Para levar uma vida limpa, íntegra e sincera. Preocupado com o próximo. Com nada no teu coração de amargura. Humilde no espírito, sabendo que Deus tem coisas grandes para você. Eu sou bem-aventurado. Ele continua dizendo: bem-aventurado. Os caras estão prontos para lutar. É só um comando dele, ele sai atropelando. E ele diz, versículo 9: bem-aventurado os pacificadores, eles vão ser chamados filhos de Deus. Senhor Jesus, que pregação é essa? Sabe o que é pacificador? No original grego, eiroponoi, os que promovem a reconciliação e a paz, os que cessam as contendas, os que acabam com as guerras. Jesus é contra a cultura demais, por isso que eu o amo. Porque ele não vai com o que todo mundo está dizendo. Romanos 12:18 diz assim: se for possível, se depender de você, tenha paz com todos os homens. Ande em paz. Tenha uma vida de pacificação. Porque isso é segredo de felicidade. Fuja das tretas, fuja das confusões. Isso é segredo de felicidade. Fuja dos posts que só querem gerar engajamento e confusão. Eu quero viver em paz. Eu quero ser pacificador, que aonde eu chegar a paz de Deus chegue, que onde eu chegar a presença de Deus chegue. Eu promovo a paz. Eu sou conhecido como o verdadeiro filho de um pai que promove a paz e que me deixou paz. Mas aí ele está chegando no fim do seu discurso. E as frases que ele vai dizer agora são marcadas demais, são marcantes demais. Feliz é você, bem-aventurado é você, versículo 10, que for perseguido por causa da justiça, porque dessas pessoas é o reino dos céus.
Perseguido, no grego original dioko, pressionado, oprimido, perseguido. Se você vive perseguições, de acordo com o discurso de Jesus, você é feliz. Porque se o mundo não te persegue, acho que você faz parte do time do mundo. Mas se o mundo te acusa, te ataca e te oprime, que felicidade você tem. Os apóstolos entenderam esse segredo, porque há uma certa vez que eles foram açoitados, e quando eles são liberados do açoite, a Bíblia diz que eles saem felizes, pela oportunidade de sofrer pelo Evangelho. Eles sabiam o discurso de Jesus. Então quando você estiver passando por luta, não fala, ai meu Deus, agora que eu vou desistir. Não. Agora que eu decidi servir no ministério, meu Deus, que perseguição. Agora que eu fiz, no meu ambiente de trabalho, que luta. Eu sou feliz. Porque aquilo que eu carrego traz confusão no sistema do mundo. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Mas no meio da luta é que eu vou descobrir que o reino dos céus pertence a mim. E eu já vi que se o reino pertence a mim, quem dita as regras sou eu. Quem dita as regras sou eu. Quem dá a palavra final sou eu. Quando o reino do céu chega, ele estabelece uma nova estação. Jesus falava isso diversas vezes, porque ele falava para uma geração que entendia. Naquela época havia muita oposição e muita subjugação de povos. Em outras palavras, havia colonização. Roma chegava, entrava num local, mudava o idioma, mudava o sistema de crença, mudava a moeda, mudava tudo. Quando chegava um reino, mudava a realidade. E tudo que Jesus falava quando ele chegava, diz, é chegado o reino dos céus. Eu não sei que idioma vocês falam, eu não sei que moeda vocês têm, eu não sei que crença vocês têm. Quando o reino chega, a realidade é diferente. E ele me ensinou a orar assim, que venha a nós o teu reino. Você pode entrar no teu local de trabalho amanhã, no mesmo local que você sofre perseguições, e falar, Senhor, que o teu reino venha aqui. Porque eu sou feliz, eu estou sendo perseguido. Você percebe como muda a perspectiva? Bem-aventurado eu sou, meu Deus. Eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Quando a gente começou a chegar aqui, um ou dois, né? Todo mundo não começou. Meu Deus, que igreja, que barulho, estava tudo quieto aí. Eu falei, Senhor, eu sou bem-aventurado. Porque se a gente chega aqui e não tem nenhuma oposição, alguma coisa está errada. Então não estou fazendo ameaça para as trevas nenhuma. Se tem oposição, a gente disse, opa, eu sou bem-aventurado. Está sofrendo luta? Está sofrendo oposição? Celebre a Deus, porque você vai implementar o reino, você vai ver pelos valores do reino, você vai sofrer perseguições, não vai sofrer vitórias em o nome de Jesus Cristo, porque Deus vai ser contigo. Pode posicionar a banda aqui. Ele termina o seu discurso dizendo assim, bem-aventurados, versículo 11 de Mateus 5, sois vós, quando vos injuriarem por minha causa, porque grande é o vosso galardão nos céus. E injuriarem no grego, oneidizo, insultar, ridicularizar e desprezar. Se você for ridicularizado pelo Evangelho, você é feliz, porque você chegou no máximo da contracultura. Quando leva para você um jovem falar, você é jovem, você não faz o que outro jovem faz, você é um banana. Sou feliz, porque estou sendo ridicularizado pelo Evangelho. Estão comigo aqui? Uma vez, uma repórter de um veículo famoso foi fazer uma entrevista comigo. Queremos uma entrevista com um pastor jovem, eu já fui jovem, e lá atrás, tá bom, eu fui fazer para um grande jornal de veiculação nacional, e eu sentei ela com um gravadorzinho, começou a fazer perguntas, como que são jovens, papapá. E eu já estava esperando as duas perguntas principais, que é sobre ofertas, dízimos, e sobre a sexualidade e a possibilidade do jovem se relacionar sexualmente antes de casar. E ela falou assim, mas pastor, tô vendo você é um cara tão legal, tão eloquente. E eu, legal, vai ser uma boa reportagem. Mas vamos combinar, pastor, não é um pensamento muito retrógrado, não é um pensamento muito antigo, você dizer que os jovens da tua igreja não podem se relacionar sexualmente antes de casar? Pastor, puxa, por favor, a gente está num tempo moderno. Eu falei, não, na verdade eles são felizes. Ela falou, como assim felizes? Na verdade eles são atrasados. Eu falei, é? Você é solteira? Ela falou, sou. Eu falei, então quantos homens já te feriram?
Quantos caras já, perdão a expressão, dormiram com você e nem ligaram para você no dia seguinte? Quantos caras marcaram o teu coração que eu estou vendo ferido? Será que isso é felicidade? Eu vi uma lagriminha assim, ó. Sabe aquela que ameaça e ela fica tentando segurar? Ela apertou o gravador assim, desligou e falou, a entrevista está tomando um outro contorno, preciso de um segundo, saiu da sala. Porque o mundo tem os seus conceitos. O mundo acha que felicidade é um conceito passageiro. E ele vai te ridicularizar. E se te ridicularizar de acordo com o versículo bíblico, suporte, porque você é bem-aventurado. Porque você é bem-aventurado. E aonde você passar, na hora que a situação apertar, as pessoas vão saber para quem ligar, para quem pedir uma oração, para quem pedir um conselho, porque você é bem-aventurado. Eu quero que você levante uma de suas mãos aos céus. Eu sou bem-aventurado, você também é bem-aventurado. Eu sou feliz porque caminho na presença de Deus. Jesus Cristo sentou numa multidão e começou a ensinar. Eu sou bem-aventurado, eu sou bem-aventurado. Sabe o que ele diz, os heróis da fé? Meu Deus do céu. Olha o que ele diz. Em Hebreus capítulo 11, versículo 37. Os heróis da fé, Hebreus 11 é o capítulo que fala dos heróis da fé. Os heróis da fé foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Estou no 36, né? Estou no 37, perdão. Foram apedrejados, tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Na verdade, olha o versículo 38, o mundo que não era digno deles. Está comigo aqui, gente? Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelas cavernas. Eu não conheço ninguém que foi cerrado ao meio, apedrejado, tentado, morrendo ao fio da espada, que passou por luta desse tamanho. Mas olha o que ele diz, todos estes, embora tenham testemunho de fé, contudo, não alcançaram a promessa. Sabe o que ele está dizendo? A geração que veio antes, não vive a promessa que a gente vive. Não pôde ver a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E morreu por uma causa, que era uma esperança. Nós hoje vivemos por uma causa, que é uma promessa estabelecida. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Fique em pé no seu lugar e adore a Deus. Cada vez mais diminuindo. Oh, bem suave. Porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar. Jesus, nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele... Levante suas mãos aos céus e adore-o. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. sim, Deus, Perdendo tudo por amor e com alegria. dono dos... Os meus Levante as mãos e diga a ele. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. perdendo Tudo por amor e com alegria. dono dos meus dias, e ele virá. Soberano em poder e virá. E o governo está nele. Vejam ele traz Consigo, a sua ele virá, recompensa. ele virá. Soberano em poder Ele virá. e o governo está nele. Vejam ele traz consigo a sua recompensa. O discurso de Jesus mudou a história da humanidade. A
pregação de Jesus Cristo mudou a minha e a tua história. Te fazendo um resumo do que Ele falou: confiança e dependência em Deus, eu sou humilde. Arrependimento que leva a bênção e consolo, os que choram recebem consolo. Mansidão traz a vontade de Deus. Desejo por justiça e viver corretamente traz o seu favor. Ter compaixão dos outros expressa o seu amor. A santidade interior me leva à comunhão com Ele, eu tenho fome de justiça. Ser um agente de paz agrada a Deus. E sofrer por Deus me traz recompensa eterna. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vem! Oh, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam Ele traz consigo. Ele virá. Oh, Ele virá. Oh, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam Ele traz consigo. Diga, igreja, Ele virá. Diga, só a igreja, Ele virá. E Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida. Ele é tudo por amor, alegria. Só quem é bem-aventurado, dê glória ao Senhor e aplaudam no seu lugar. Eu sou bem-aventurado, você é bem-aventurada. O segredo da felicidade é encontrar a presença de Jesus Cristo. O segredo da real alegria é encontrar a sua presença. Oferece palavras de gratidão ao teu Deus agora. Levanta os seus lábios e diz o quanto você o ama. O quanto você é bem-aventurado é encontrar Jesus Cristo em sua plenitude. Oh, Senhor, nós te adoramos. Levante sua voz, eu quero ouvir tua voz. Fala com o Senhor agora, fala. Usa tua voz como instrumento de adoração a Ele. Fala do amor que você tem por Ele. Oh, vamos igreja, vamos igreja, vamos, vamos. Abra os seus lábios, vamos, vamos. Eu tenho fome e sede de justiça, vamos, vamos, vamos. Chorebarabassou, chatarabarabassei, roquetarabarabasou. Ei! Oh, uma geração que anda na tua misericórdia, uma geração que anda na tua glória. Sim, sim. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Sim, Ele virá, Ele virá. Bem-aventurado, dê brado ao Senhor e aplaudam no teu lugar, porque Ele é Rei, porque Ele é Rei, porque Ele é Rei, porque Ele é Rei. Como não ser apaixonado por esse Jesus? Eu sou um pregador terreno. Nenhuma pregação minha vai ser suficiente. Toda semana, todo dia eu preciso pregar de novo. Jesus precisou pregar uma vez. E o que Ele nos ensinou. Eu não sei se eu já tinha mergulhado tão profundo no estudo do monte.
Mas hoje nós subimos ao monte com Ele, para descermos do monte, bem-aventurados. Aonde você andar, as pessoas vão olhar e vão dizer: bem-aventurado, bem-aventurada, feliz, abençoado, favorecido por Deus. Feche seus olhos. Deus está levantando uma geração daqueles que têm fome e sede de justiça, que tem fome e sede de caminhar com Deus. Uma geração de mansos que herdam a terra, uma geração de misericordiosos que se compadecem. Deus está nos tornando uma igreja que vai além de sermos igreja em quatro paredes. Porque tudo que a humanidade precisa é ouvir esse discurso: Jesus, Jesus. O Jesus escolheu pregar para 85% de pessoas pobres que não tinham nada para oferecer. E disse a elas: não andem intimidados, levantem a cabeça, porque de vocês é o reino. Deus vai te usar na sociedade onde você vive e atua. Deus vai te usar na tua família, no local que você trabalha, no local que você estuda. Deus vai te usar em locais que você jamais imaginou. E tudo que você vai dizer: Senhor, eu quero ser humilde de espírito, eu quero caminhar em concordância com o que o Senhor diz a meu respeito. Vou te deixar um minuto de silêncio na presença de Deus, você e Ele. Começa a visualizar o que Deus vai fazer através de você, porque você escolheu expressar a fome e a justiça de Deus. Esse é o teu tempo, você e Deus. Visualize isso agora. Deus nunca vai te dar um sonho agora no presente que não seja uma indicação profética do que você vai viver, porque Ele te chamou como um bem-aventurado. Há 25 anos atrás, eu trabalhava como tradutor em grandes eventos. Eu estava na feira de um laboratório, uma multinacional, num hotel em Santiago, no Chile, na recepção assim. E um dos palestrantes desse grande evento era um ex-presidente americano, então o hotel estava totalmente tomado de segurança, muitas coisas. Eu estou sentado ali, como se fosse um help desk, e um desses seguranças gringo, americano, atravessa a sala. Nessa época eu falava: Deus, será que o Senhor esqueceu da minha chamada? Porque eu viajava o mundo todo, em eventos, tal, mas não era o que eu queria viver. E esse segurança atravessou o saguão, veio falar comigo. Eu achei que era do protocolo, porque o ex-presidente ia passar. Ele falou: tudo bem? Eu falei: tudo bem. Você é daqui? Eu conversei em inglês com ele. Ele falou: mas você é daqui, do Chile? Você não... Eu falei: não, eu sou brasileiro. Mas brasileiro, você tem um sotaque, tal. A gente começou a falar. Ele falou: posso te falar uma coisa? O segurança da comitiva presidencial americana, um gigante, um armário. Ele fala: deixa eu te falar um negócio. Hoje eu estou aqui fazendo a escolta de uma autoridade, que daqui a pouco vai passar. Mas eu preciso te dizer algo. Espiritualmente, a autoridade é você. 25 anos atrás, eu acabei de fazer uma oração no Help Desk. Deus, será que o Senhor esqueceu eu sou chamado desde pequeno, mas será que minha vida vai ser essa? E ele falou: sabe por quê? Tem um rebanho que o dia te espera. Há 25 anos atrás. Ano que vem, 2026, eu vou celebrar meu 20º ano de ter sido ungido pastor. 20 anos de ministério pastoral. 5 anos depois Deus começou a cumprir as promessas. Simplesmente porque eu escolhi ser bem-aventurado. Nem todas as características que esse texto que a gente acabou de dizer. Não desista dos sonhos que Deus colocou nas tuas mãos, dos projetos que Ele colocou nas tuas mãos. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Eu vou falar de novo: você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Não fica parado nos percalços que você viveu. Eu sou filho de pastor. Eu cresci na igreja.
Essa equação matemática, filho de pastor mais cresci na igreja, igual decepções, falhas, fracassos. Não falha. Eu era o último que podia pensar, cara, não vou me envolver com a igreja. Chegou um ponto que minha ferida era tão grande que eu queria sentar no último banco e falar, Senhor, eu sou tão tonto que eu não sei nem desviar. Então vou ficar no último banco da igreja sem fazer nunca mais nada. Decidi, Deus, nunca mais vou viver em ministério nenhum. Vejam como deu certo a minha decisão. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele faz. Tua vida profissional vai ganhar outro rumo. Tua vida ministerial vai ganhar outro rumo. Tua vida emocional vai ganhar outro rumo. Porque você é bem-aventurado. Levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos. Quando Ele vem, Ele manifesta a glória. Quando Ele vem, Ele manifesta unção. Quando Ele vem, Ele manifesta poder. Quando Ele vem, Ele manifesta a glória. Oh! E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Canta, igreja, vamos terminar adorando ao Senhor. Ele e Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. dono dos, meus Ele virá e Ele virá. soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, deixam Ele entrar consigo. Ele virá, oh! Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, deixam Ele entrar consigo. Você é bem-aventurado, aplauda ao Senhor e o adore, porque assim nós vamos entrar nessa semana, sabendo que nós somos bem-aventurados nele, dele, por ele e para ele. Dê um brado ao Senhor e adore-o aqui. Aleluia. Feche seus olhos só nesse instante, vamos terminar o culto agora. Talvez tenha vindo na igreja pela primeira vez, ou não, se já veio outras vezes, mas está distante do Senhor Jesus e quer voltar para a presença dele. Se você quer entregar a tua vida a Jesus aonde você estiver aqui, esse Jesus que você acabou de ouvir pregando sobre o segredo de ser feliz, se você quer entregar a tua vida a Ele aonde você estiver, com todos os olhos fechados, principalmente se você nos visita, se você quer se entregar a Jesus Cristo, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia, eu estou vendo tua mão estendida aqui, estou vendo, esse é o maior milagre que existe. Se você quer voltar a Jesus Cristo, levante sua mão também, aleluia, eu estou vendo tua mão estendida, esse é o maior milagre, gente. Se você está com a tua mão estendida, faz uma oração comigo, fale assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida em tuas mãos, entrego a minha vida em tuas mãos, porque eu sei porque eu sei que tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Salvador, me perdoa dos meus pecados. me perdoa dos meus Pai, eu oro em pecados. nome de Jesus Cristo, apresentando cada filho e filha que fez essa oração agora, meu Deus. Simples, contudo profunda, rápida, porém de validade celestial e eterna. Nós queremos apresentar os teus filhos a Ti agora em nome de Jesus Cristo. Que uma nova realidade de vida se inicie, que uma nova realidade começa aqui e para as pessoas que nos assistem online. Que seja um tempo de salvação, seja um tempo de libertação, seja um tempo de cura sobre a Tua história em nome de Jesus Cristo. Igreja, vamos louvar, aplaudir o nome do Senhor por aqueles que hoje se entregam a Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos acabar esse culto agora. Quando a gente acabar o culto, vem dar um abraço nessas pessoas aqui do nosso time de boas-vindas e recepção, nosso welcome. Eles querem poder te dar um abraço, orar por você, te explicar que atitude foi essa que você tomou de fazer essa oração pela primeira vez. Esse é o maior milagre que existe. Se você viu alguém fazer essa oração aí do teu lado, dê um abraço nessa pessoa, enquanto a gente aplaude ao Senhor, igreja, mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levanta a mão bem alto. Você é bem-aventurado. Você sai daqui feliz e pleno porque você é bem-aventurado. Hoje nós somos a fundo entender o segredo da felicidade. E o segredo da felicidade é Jesus. A resposta é Jesus. Eu vou gritar e você diz Jesus, tudo bem? Qual é o segredo da felicidade? Mais uma vez, qual é o segredo da felicidade? Qual rei está acima de todos? Por quem eu vivo?
Ele é o centro de todas as coisas, Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que a unção majestosa do Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha uma semana de vitória. Nos vemos nos cultos na semana e no próximo domingo. Vai na paz, Deus te abençoe. Dá um abraço quem está do seu lado. Você é bem-aventurado. Deus te abençoe.